Iniciamos aqui a cinemática, a primeira aula de movimento retilíneo uniformemente variado, estudando a aceleração, que é o conceito primordial aqui para essa parte de um movimento retilíneo uniformemente variado, porque é em função da aceleração que a gente tem essa diferença entre movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Então, o que significa movimento retilíneo uniformemente variado? Temos aqui M de movimento, da mesma forma que o movimento retilíneo uniforme, ele tem todas as características iguais. O que difere é que ele é variado, só que ele é uniformemente variado. O que significa uniformemente variado? O movimento é retilíneo, segue uma trajetória reta, e a variação é uniforme, o que significa? No MRU, eu tinha uma velocidade constante. Então, minha velocidade era sempre a mesma, durante todo o movimento. O que significa que eu não tinha a presença de nenhuma aceleração. A aceleração era sempre zero. O que acontece no MRUV agora, MRUV, é que existe uma aceleração diferente de zero. A minha aceleração pode ser menor que zero, ou pode ser maior do que zero, mas ela não é zero. Só que ela não varia, ele é um movimento uniformemente variado, ou seja, a variação é uniforme. Então, a minha aceleração ela vai ser sempre a mesma. E tendo a minha aceleração sendo sempre a mesma, eu vou ter uma velocidade que não vai ser sempre a mesma. Então, por isso que ele é chamado movimento retilíneo uniformemente variado, o que é diferente de um movimento retilíneo variado, que eu posso ter um movimento em que minha aceleração durante um instante, digamos que seja 2 metros por segundo ao quadrado. Em outro determinado instante, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. E num terceiro instante, ela já modifica também para 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, eu estou tendo uma implementação, um acréscimo nessa aceleração e um decréscimo. Então, essa aceleração ela acaba variando, mas não é esse caso, porque é uniformemente variado. O que é uniformemente é a velocidade. A velocidade ela sempre varia, em consequência de uma aceleração que, sim, essa aceleração ela é uniforme, ela tem sempre o mesmo valor. É bom tomar cuidado com isso, porque a nomenclatura pode dar uma ideia errada, né? Como se a aceleração variasse o tempo inteiro. Existe um movimento que a aceleração vai variar o tempo inteiro, como existe um movimento que a aceleração é uniformemente variada, né? A velocidade, a aceleração. Então, aqui, demonstrando mais claramente, eu tenho uma moto. E eu consigo perceber que a distância de uma moto para outra, é a mesma moto. Então, essa moto, cada uma representa um instante de tempo diferente. Dá uma diferença de 1 segundo para cada, aqui que eu coloquei a variação do tempo. Ou seja, a moto está nessa posição aqui, uma posição inicial. 1 segundo depois, no intervalo de 1 segundo, ela está nessa outra posição. Mais 1 segundo nessa posição e mais 1 segundo nessa posição. Então, nós temos um intervalo de 1 segundo para cada posição. Porém, a gente consegue perceber que a distância está aumentando. Então, com essa distância aumentando, eu estou vendo que existe uma variação de espaço, de espaços maiores, ou poderia ser menores, que é o caso aqui embaixo. São dois casos diferentes, mas eu consigo perceber aqui que a minha moto está acelerando. Aqui também ela está acelerando, né? Só que ela tem um decréscimo. A aceleração desse cenário, existe uma aceleração, mas a aceleração ela está fazendo minha velocidade aumentar. Minha velocidade está aumentando o valor dela. Por isso que eu estou percorrendo espaços maiores na mesma variação de tempo. Agora, aqui embaixo, nesse outro cenário, eu tenho essa variação de tempo de 1 segundo para cada imagem aqui. Porém, dá para perceber que eu estou percorrendo espaços menores no mesmo intervalo de tempo, que é 1 segundo. Ou seja, também tem uma aceleração agindo aqui, só que essa aceleração está fazendo minha velocidade diminuir. A velocidade está reduzindo. Então, a moto aqui está freando.
Aqui a moto está aumentando a velocidade, né? Então, essa é a presença da aceleração em um movimento. É uma variação maior ou menor do espaço em intervalos iguais de tempo. E como que a gente calcula a aceleração? É bem simples, né? Essa fórmula é bem conhecida e fácil, né? Todo mundo decora. No movimento retilíneo uniforme, a gente utiliza sempre a velocidade, né? Velocidade igual a distância por tempo. Por quê? Eu vou ter um referencial, vou ter o meu ponto A, vou ter o meu ponto B. Minha referência para esse movimento é essa distância, né? Aí a gente não entra agora, né, nessa diferença entre deslocamento, espaço percorrido, velocidade vetorial escalada. Eu tenho uma distância e uma variação de tempo para percorrer essa distância. E essa distância. Então, o meu móvel se afastando do ponto A para o ponto B. Chegou no ponto B aqui. Eu vou ter uma velocidade. Então, é distância dividido pela variação do tempo. Tranquilo. Agora, aceleração. A aceleração vai ser a variação dessa velocidade durante meus intervalos de tempo, né? Variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, aqui existe uma variação da velocidade, aqui não existe uma variação da velocidade. Porque aqui existe uma aceleração, aqui a aceleração é igual a zero. Então, velocidade, não existe um ΔV aqui, por exemplo, ela não varia. Aqui eu tenho a variação da velocidade, aqui eu tenho a variação do tempo, da distância, tranquilo. Mas essa é a forma de calcular a aceleração, né? Tem outras formas que eu vou passar também. Cada uma vai ajudar no cálculo de um cenário, um fenômeno diferente, né? Fenômeno físico. Mas essa é a forma mais básica da aceleração. Aceleração, variação da velocidade pela variação do tempo, que é o que a gente viu no cenário anterior da moto ali. Um exemplo aqui, um exercício que serve como exemplo. Um condutor de um automóvel de passeio envolvido em um acidente relatou ao policial rodoviário de plantão. Ele trafegava a essa velocidade aqui, de 72 km por hora. Digamos que essa é a velocidade dele, no momento em que ele avistou um caminhão parado. Então ele estava nessa velocidade quando ele viu um caminhão na frente dele. Nesse momento ele freou. Então, importante, ele freou bruscamente. Esse freio já é um indício de uma desaceleração no caso, né? Mas digamos, a presença da aceleração. Então existe uma aceleração em cima dessa velocidade, que é 72 km por hora. Contudo, o espaço entre os veículos não foi suficiente para evitar o acidente, pois o automóvel ao colidir estava a uma velocidade ainda, né, de 10 metros por segundo. Então, primeira coisa a gente já vê aqui, né? Sistema internacional, 10 metros por segundo, e temos aqui uma velocidade em km por hora. Tenho que transformar km por hora em metros por segundo. Então, eu só utilizo aquela conversão vezes ou dividido por 3,6, né? Se eu quero transformar de metro por segundo para km por hora, ou vice-versa, né? Então, 72 km por hora vai ser igual a 20 metros por segundo. Pronto. Minha velocidade, quando eu avistei esse caminhão, vamos colocar aqui, já está resolvido aqui, né? Mas essa é a minha velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. E eu permaneço com uma velocidade final, que é 10 metros por segundo. Se a minha velocidade final fosse zero, aí eu não iria colidir com o caminhão, né? Mas como ele já disse que colidiu com essa velocidade, 10 metros por segundo. Considerando que o tempo decorrido desde a pisada no freio e a colisão foi de 5 segundos, ou seja, então desse ponto até esse, que é o da colisão, o meu ΔT é igual a 5 segundos. Ele quer calcular a aceleração, né? Aceleração, desaceleração, freio, né? Então, aqui eu só reuni os dados que já estão aqui na solução. Meu ΔV, né, variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Então, minha velocidade final é o 10. É o 10, na hora da colisão.
E minha velocidade inicial é o 20. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho minha velocidade final menos inicial vai dar 10, né? Menos 10 metros por segundo. Minha aceleração vai ser o meu ΔV pelo ΔT, que são os 5 segundos. Ou seja, menos 10 metros por segundo dividido por 5. Ou seja, vai ficar esse sinal aqui de negativo, porque mantive ele aqui, dividi pelo tempo e resultou nessa aceleração, né, de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque existe aqui a implementação, né, dessa frenagem. Ou seja, eu tenho uma aceleração negativa. O que ela significa, né? A aceleração negativa é uma aceleração que está... Isso eu tenho que ver o sinal da minha velocidade, né? Mas eu tenho uma velocidade positiva inicial de 20 metros por segundo. Só que eu sei que essa velocidade reduziu de 20 para 10 metros por segundo. Então existe uma desaceleração, ou seja, minha aceleração ela está agindo contra essa minha velocidade para que ela seja reduzida, né? Por exemplo, isso é em relação à trajetória, né? Digamos que ele está contra a trajetória, então a minha velocidade vai ser menos 20 metros por segundo. Se a minha velocidade é menos 20 metros por segundo, significa que eu estou no sentido contrário da trajetória. Essa aqui é a minha trajetória, o espaço inicial, aqui vai no sentido crescente e decrescente. Digamos que esse carro está indo para lá, então ele tem uma velocidade negativa. Se a minha velocidade vai reduzir o módulo dela, né? Em módulo é 20, menos 20, digamos, né? Que em módulo é positivo, 20. Eu vou ter uma aceleração positiva nesse caso. Então minha aceleração seria positiva, mas nesse caso aqui já nos deu. A velocidade inicial é 20 metros por segundo, então eu tenho uma desaceleração. Ela é positiva. Então reduziu de 20 para 10. Eu só estou explicando, não estou complicando a questão. Estou tentando explicar mais detalhadamente o significado desse sinal aqui. Que eu tenho a desaceleração agindo. Então, resposta é 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, durante esses 5 segundos de movimento, eu tenho um movimento que durou 5 segundos, ou seja, o freio agiu durante 5 segundos, em uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e uma velocidade final de 10 metros por segundo. Então, o meu carro, ele perdeu 2 metros, ele perdeu uma velocidade de 2 metros por segundo, a cada segundo. Por isso que é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então é isso que significa. Durante 5 segundos eu perdi um valor de velocidade de 2 metros por segundo a cada segundo. Isso aqui é um S, não é um 2. Então, agora sim, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais na aceleração. Então, aqui o que significa, né, a aceleração? Ela refere-se a qualquer processo, tá? Qualquer processo que resulte no que eu falei, variação da velocidade. Variação da velocidade é o mais importante. E essa velocidade é a velocidade vetorial aqui no caso, né? Então, aqui outro exemplo é um carro. Eu tenho um carro acelerando por quê? Sei que eu tenho espaços de tempo iguais, de 1 em 1 segundo, e tenho um espaço percorrido, né, uma distância cada vez maior aqui. Ou seja, está aqui, ó, minha distância 1, que é entre um e outro, é menor do que a 2, que está aqui. E a 2 é menor ainda do que a 3. Então eu tenho uma variação da velocidade. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração agindo, né, fazendo minha velocidade aumentar. Aqui embaixo é o contrário, que é o mesmo exemplo da moto. Tenho também uma variação da velocidade, porque eu tenho uma aceleração agindo, só que ela está agindo contra a velocidade. Então, o condutor está freando aqui. A partir desse momento aqui ele começa a frear. E cada vez o espaço percorre espaços menores no mesmo intervalo de tempo. E qual que é o efeito da aceleração, né? Outro efeito interessante da aceleração, e é importante a gente enfatizar aqui, a aceleração, a gente já sabe, né? Que ela vai variar a minha velocidade.
para mais ou para menos. Tem uma alteração da velocidade. Mas aqui tem um exemplo de um avião. O avião, ele seguiria em linha reta. Digamos que aqui é um avião, tá? É um retângulo. É um avião, então ele vai seguir uma trajetória reta. Mas e se o avião ele precisa fazer um looping, por exemplo, que é o que está acontecendo ali, ele precisa fazer uma curva, precisa fazer qualquer trajetória, né? Circular aqui, no caso, é impossível se não tiver uma aceleração, porque a aceleração ela tem outro efeito, que é a mudança, né, a variação da direção. Ou seja, ele varia a direção dele entre vertical e horizontal, né? Mudando a proa dele aqui. E isso só é possível por causa da aceleração, porque para isso a aceleração precisa agir para ter uma variação na velocidade. Aí também tem uma relação com a aerodinâmica, equação de Bernoulli, mas enfim, a gente está aqui na aceleração. Então, um dos efeitos dela é essa variação, essa mudança de direção. É a mesma coisa o carro, né? O carro está andando, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Tem uma aceleração, mas a aceleração também é capaz de mudar a direção do carro. Aí a gente já entra nos conceitos de movimento circular, né? E agora, outra coisa muito importante, qual que é o significado de uma aceleração positiva e de uma aceleração negativa? É bem comum a gente associar uma aceleração positiva a um carro que está acelerando, aumentando sua velocidade, e uma aceleração negativa a um carro que está freando, né? A tendência dele é parar. Mas não é tão simples assim, como eu já falei. Isso no movimento retilíneo uniformemente variado, no movimento oblíquo, queda livre, tudo é relativo. Eu tenho uma trajetória, eu tenho uma origem. Minha origem é o ponto zero, 100, 200, menos 100, menos 200. Meu carro saiu daqui. Meu carro quadrado aqui. Saiu daqui, da origem. Se eu estou movimentando o meu carro no sentido crescente, eu tenho uma velocidade positiva. Se eu estou movimentando o meu carro no sentido decrescente da trajetória, porque a minha trajetória ela é orientada da esquerda para a direita, no sentido crescente, e direita para a esquerda no sentido decrescente. Se eu movimento o meu carro contra a trajetória, eu tenho uma velocidade negativa. Digamos que a velocidade em módulo é igual. Ele está indo a 20 metros por segundo. E aqui ele está indo a menos 20 metros por segundo. Ele está se movendo no espaço numa velocidade igual. Porém, esse sinal ele só é uma referência para que eu interprete o movimento desse carro em relação à trajetória. É só isso. Agora eu posso acelerar ou frear o carro, mas agora isso é relativo, né? Porque eu tenho uma velocidade negativa aqui e eu tenho uma velocidade positiva aqui. Se eu quero frear o carro, minha aceleração é positiva ou negativa? Isso depende da trajetória. Agora depende da trajetória. Digamos, eu tenho uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu aplicar essa aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado nessa velocidade, significa que esse carro está freando. Agora, se eu aplicar essa aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, nessa velocidade, significa que ele está aumentando a velocidade do mesmo jeito. Ou seja, minha velocidade está aumentando em módulo, né? Mas agora, se a minha aceleração aqui ela for 2 metros por segundo ao quadrado, aqui agora vai significar que ele está freando. E aqui, se a minha velocidade, minha aceleração for 2 metros por segundo ao quadrado,
E agora é o contrário, esse aqui vai estar aumentando a velocidade dele. É a mesma coisa a gravidade. A gravidade arredondando para 10 metros por segundo ao quadrado. Eu posso considerar ela 10 metros por segundo ao quadrado ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Digamos que eu tenho uma pessoa aqui e ela está com uma bola na mão. Tem uma bola na mão dela aqui. E ela lançou essa bola para cima. Jogou com força para cima. Então a bola ela subiu, chegou na altura máxima, chegou aqui a uma velocidade zero, né? Porque chegou na altura máxima. E aqui ela começou a cair. Então eu vou ter uma velocidade inicial diferente de zero. Porque vai ter uma velocidade inicial aqui com a força implementada dessa pessoa. Então ela é diferente de zero e foi decrescendo até chegar a zero. Chegou a uma velocidade zero, começou a cair. Então aqui eu tenho, nessa primeira parte do movimento, velocidade inicial diferente de zero. Velocidade final, nessa primeira parte do movimento, vou colocar aqui número 1, igual a zero. Agora vamos ver aqui a segunda parte do movimento. Eu tenho uma velocidade inicial, zero, e uma velocidade final, isso antes de tocar o chão, né? Instantes antes de tocar o chão, que daí ela vai ter a velocidade máxima dela, diferente de zero. Só que a gravidade está agindo, tem a mesma intensidade. No movimento 1, nessa primeira parte e nessa segunda parte. Mas a gente vai ter que adotar gravidade de formas diferentes, porque o que acontece? Eu tenho uma velocidade maior que zero aqui, e ela tende a zero, então eu tenho uma gravidade agindo contra. Então digamos que ele lançou essa bola aqui, nesse evento 1, lançou a bola a uma velocidade de 5 metros por segundo. Então eu tenho que considerar a minha gravidade agindo contra, porque ela está reduzindo essa velocidade. Então a minha gravidade ela vai ter que ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Agora nesse ponto 2, eu vou ter uma velocidade inicial zero, e eu vou ter uma gravidade, uma aceleração da gravidade, né, agindo a favor, ou seja, ela vai acelerar essa bola até chegar no ponto final do chão. Então a gravidade aqui, ela vai ser positiva, 10 metros por segundo ao quadrado. Então é por isso que eu digo, o significado de uma aceleração positiva ou negativa não é tão simples, depende da interpretação também. Assim como eu posso considerar essa velocidade negativa, se eu quiser. Tudo depende de uma convenção. Isso eu digo em termos de acertar ou errar a questão, não em relação à interpretação, né? Porque eu vou ter um referencial padrão a ser adotado, né? Mas, por exemplo, se por algum motivo eu adotei essa velocidade do evento 1 como negativa, a minha gravidade vai ter que ser positiva, porque está agindo contra. Então é isso. Atentem para a aceleração ser positiva ou negativa, mas a partir da observação da velocidade. Então tá aí. Agora a gente tem, depois dessa explicação, a gente tem esse quadro resumo, esses quadros resumos, né? Eu tenho um carro agindo a favor da trajetória, tá? Da esquerda para a direita, se deslocando para esse lado aqui, para a direita. Então eu tenho uma aceleração positiva e uma velocidade positiva. Então significa que ele está aumentando a velocidade dele, né? Porque a minha velocidade está a favor da trajetória. E eu tenho uma aceleração maior que zero, positiva. Então meu movimento é progressivo acelerado. Ou seja, sinais iguais, né? Velocidade positiva, aceleração positiva, velocidade positiva. Velocidade aumenta. Sinais iguais aumenta, sinais diferentes reduz. Significa que está freando. Então meu movimento é progressivo porque minha velocidade é positiva. Acelerado porque ele está aumentando a velocidade dele. Agora aqui eu tenho uma redução de velocidade. Por quê? Simplificando, tenho sinais diferentes. Aceleração negativa, velocidade positiva. Então eu tenho aqui, ó, o meu carro, novamente, ele está a favor da trajetória, da esquerda para a direita. Está na mesma direção aqui, no mesmo sentido da trajetória, não direção. Velocidade positiva, e eu tenho uma aceleração negativa. Então agora
se eu tenho velocidade positiva a favor da trajetória e tenho uma aceleração negativa, eu tenho freio. Então significa que ele está freando. Tem uma frenagem agindo nesse movimento. Então é um movimento progressivo. Por quê? Progressivo porque minha velocidade é positiva a favor da trajetória. Retardado por quê? Porque minha aceleração tem sinal contrário à velocidade. Se tem sinal contrário, está freando. Nesse caso aqui, né? Sinais diferentes. Velocidade diminui. Próximo. Agora eu tenho um aumento da velocidade. Só que agora é um cenário diferente. O meu mesmo carro, ele está contra a trajetória, porque a trajetória é da esquerda para a direita, considerando aqui a origem. Só que eu tenho sinais iguais, né? Eu tenho uma aceleração negativa e uma velocidade negativa. Se eu tenho uma aceleração negativa e velocidade positiva, os dois têm o mesmo sinal. Então, eu tenho um aumento de velocidade. Velocidade negativa porque está contra a trajetória. Se está contra a trajetória e eu tenho uma aceleração no mesmo sinal negativo igual a velocidade, esse condutor está acelerando. Acelerando, eu digo no sentido de aumentar a velocidade dele. Então eu tenho um movimento retrógrado. Por que retrógrado? Porque ele está contra a orientação da trajetória, que a trajetória ela está aqui, crescente, né? Aqui é o espaço 0, digamos que aqui é o espaço 100, aqui é o espaço 200, né? A posição. Então, e ele é acelerado, porque mesmo tendo uma aceleração negativa, eu tenho uma velocidade negativa. Então, essa aceleração ela incrementa, ela aumenta o valor, né? A magnitude, o valor velocidade. Então, ele está acelerando, está pisando no acelerador e aumentando a velocidade. A velocidade vai aumentar. Sinais iguais. Agora, por último aqui, eu tenho novamente contra a trajetória. Só que eu tenho uma redução de velocidade. Por quê? Porque eu tenho sinais diferentes. Eu tenho uma aceleração. Eu tenho uma aceleração positiva e uma velocidade negativa. Minha velocidade é negativa porque está contra a trajetória. Então, se eu quero dizer, né, representar que o meu carro que está contra a trajetória ele está freando, minha aceleração vai ter que ser positiva. Então, eu tenho um movimento retrógrado, porque está contra a trajetória. Retardado, porque está freando. Então, ele tem sinais diferentes, velocidade diminui. Então, o condutor está com o pé no freio. Em síntese, tá aqui, movimento acelerado, movimento retardado. Não adianta pegar uma tabela dessas aqui e decorar sem entender toda aquela relação que eu acabei de explicar. Velocidade positivo, positivo, acelerado, progressivo. Negativo, negativo, acelerado e retrógrado. Decorar isso, não compreender isso. Aí eu não sei. Acelerado. Por que é acelerado? Tem a ver com a aceleração, com a velocidade, com a distância? Progressivo. Por que é progressivo? Tem a ver com aceleração, velocidade? Então não funciona isso de ficar decorando sem entender o sentido de cada variável presente. Só que aqui, se compreende o que eu já expliquei ali atrás, isso aqui é muito mais fácil de compreender e a gente dá uma revisada. Sinais diferentes. Retardado. Exercício exemplo aqui. Um exemplo. Demonstre as dimensões das variáveis presentes na forma a seguir. Explique o significado dessas dimensões dentro do contexto da física. O automóvel está numa velocidade aqui de 30 metros por segundo, quando os freios são acionados. Está aqui. Velocidade inicial no tempo zero. Freios acionados. Então ele garante uma aceleração de retardamento, né? De módulo, aqui eu tenho módulo, né? 5 metros por segundo ao quadrado. Suposta constante. Determine o tempo, quanto tempo decorre até ele parar. Então eu vou ter
uma velocidade inicial e uma velocidade final. E eu vou ter um ΔT, uma variação do tempo. Então eu vou utilizar aqui a equação horária da velocidade, né, que é a velocidade por tempo, que é a velocidade em função do tempo, que é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Eu sei que a minha velocidade final tá aqui, ó. Aqui ela já está com aceleração negativa porque eu estou considerando ele a favor da trajetória, né? Então eu vou ter uma velocidade final igual à velocidade inicial menos 5. Menos 5 é aceleração vezes tempo, né? Essa minha velocidade final, tá aqui, ela é zero. A velocidade final é zero, porque é aqui, quando ele para. Minha velocidade inicial eu sei que é 30, né? Tá aqui, 30. Se a minha velocidade inicial é 30, positiva, então aqui está o significado do porquê que o 5 é negativo, vezes tempo. Então eu só passo para o outro lado, menos 30 é igual a menos 5t. O meu t vai ser negativo com negativo é positivo. Beleza, é 30 dividido por 5. É igual a 6. 6 segundos. Então o meu ΔT é esse, 6 segundos. E aqui também coube, né? Essa interpretação em relação ao sinal da velocidade e da aceleração. Aqui, outra coisa importante, que também pode aparecer ou não no enunciado, ele fala que o automóvel está a 30 metros por segundo. E fala que eu tenho uma aceleração em módulo. Ela poderia ser positiva ou negativa, mas o que acontece? Ele não falou que, não entrou em detalhes em relação à trajetória, se o meu automóvel está a favor ou contra a trajetória. Mas ele está falando que eu tenho uma aceleração de retardamento, né? Ou seja, retarda a velocidade. Então eu sei que minha velocidade reduz. Eu posso considerar esse carro a favor da trajetória ou contra. Então é eu que vou colocar aqui, se a minha aceleração é positiva ou negativa. Se eu colocasse ela positiva, minha velocidade seria negativa, porque eu estou considerando como referência uma trajetória, um móvel contra a trajetória, né? Contra o sentido.